Boa noite a todos, que a doce figura de Jesus nos envolva, agora e sempre. Nossa lição de hoje se encontra no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. A nossa lição está contida numa lição muito bonita, onde Humberto de Campos descreve mais um diálogo de Jesus sobre a fé. Essa lição nos traz muitas informações gratificantes da grandiosidade do amor de Jesus para conosco. É nesse exato momento que nós vamos nos ligando com Jesus, com Maria e com a espiritualidade aqui presente, para que nós possamos caminhar na vereda da justiça, do amor e da fé. Antes da nossa palestra, nós vamos procurarmos sintonizarmos com a presença de Jesus e da espiritualidade presente, do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Pedimos a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré, que nesse exato momento nós possamos entrar em comunhão com todos eles. E para tanto, nós vamos fazer a prece inicial, buscando nos conectar com Jesus, com o doce e meigo Rabim da Galileia. Que Jesus nos abençoe. Durante toda a palestra, nós possamos ter a grandiosidade e a compreensão da grandeza do Evangelho de Jesus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Vamos assim começar a nossa lição, que é a lição 28, o bom ladrão. É uma lição onde Humberto de Campos, ele nos mostra sobre o encontro dos discípulos para mais uma conversa, um diálogo sobre a fé, uma virtude tão importante para todos nós. Nesse momento, Humberto de Campos nos descreve sobre essa lição 28, o bom ladrão, que Jesus faz um despertar para todos eles. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais que aconteciam entre eles, comentavam sobre o problema da fé, com desejo desordenado de quando se atiram ao assunto graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. E eles questionam como será essa virtude, de que modo conservá-la intacta no coração. Inquira Levi, né? Esse pensamento, como tem a convicção de que somente o homem culto pode conhecer todas as extensões dos seus benefícios, né? E assim eles iam dialogando, fazendo esses questionamentos. Não tanto assim assentava Tiago, seu irmão, acreditava que bastava nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Mas a fé será virtude para que os apenas desejam? Será? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. No entanto, Jesus estava ali meditando e, percebendo que eles necessitavam de esclarecimento, respondeu suavemente: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Olha só o que Jesus nos fala. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significado os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, né? Os bens, retirá-los, restituí-los
tempo oportuno. Olha, e caminhar sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor não queira conduzir. Olha só que o Mestre nos faz assim uma respeitosa. Ele fala para nós sobre essa fé, né? Que como a gente pode conduzi-la. Mas Levi, em respeitosa atitude, como ele fica assim, como definir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? E ele vai questionando, né? Mas Jesus deixa muito claro que a vontade de Deus vai além do que conhecemos, através das suas leis e dos seus profetas, através dos conselhos sábios, das inclinações naturais para o bem. É também a que se manifesta. E Jesus vai mostrando que ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade de Deus. Em todas as circunstâncias, executando o bem que elas nos determinam e seguindo o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos percorre. Olha o que Jesus nos traz, né? Então, o mestre, ele como um doce amigo rabino da Galileia, ele nos traz essa grandiosa explicação sobre a fé. Mas nós, como homens de pouca fé, nós estamos ainda nos questionando. Tudo que nos acontece é culpa de Deus. E que tudo que venha nos trazer algum transtorno é porque Deus quer. Nós esquecemos que as nossas escolhas são nossas. Nós temos nosso livre-arbítrio. Nós que fazemos tudo que nos vem a nos acontecer. Que a gente não pode julgar em absoluto que Jesus não foi um bom pastor. Jesus foi o maior exemplo de amor para todos nós. Ele tinha esse contato com Deus tão grandioso que ele sempre buscava a oração para ter as respostas. Jesus, ele nos acalenta e nos acalentou a alma para todas aquelas pessoas que iam em busca dele. E a gente sabe que tinha um discípulo de Jesus que era Tomé, que ele era um pouco descrente, ele tinha que ver para crer, né? Ele também nesse diálogo, Humberto de Campos nos descreve que Tomé, ele acompanhou passo a passo o corajoso Messias no momento que ele caminhava para o seu encontro com a cruz, né? Então, assim, a vontade de Deus, nosso Pai, porque Jesus mostrava a amorosidade de Deus, o bom Deus. Então, ele nos dava a entender que tudo para nós tínhamos que nos entregarmos a Deus. E Jesus faz isso muito bem. De momentos mais cruciais, eles passavam todo dia com os discípulos, com os encontros, mas ele ia à noite ou durante o dia ao encontro com Deus. A fé de Jesus era tão grande em Deus que ele nunca deixava de orar, que ele sempre falava para as pessoas que se sentia curado, ele dizia, tua fé te curou. Então Jesus nos mostra a grandiosidade que é Deus. E nesse momento que Tomé, Levi, e eles tinham tanto a aprender sobre a grandiosidade da fé, Jesus ele mostrava para todo a fortaleza. Por mais que ele sentia
que ia passar por todo aquele martírio, ele nunca, em nenhum momento, ele deixou de aconselhar, de mostrar a sua confiança em Deus. Assim somos nós. Nós não temos essa confiança que Deus depositou em cada um de nós quando nos criou. Mas Jesus nos mostrou, nos deu toda a oportunidade para nós sermos um verdadeiro Filho de Deus. E Humberto de Campos nos traz que Tomé se sentiu como que afogado, né? Ele não entendia o desejo de encontrar que queria encontrar essa grandiosidade de Jesus sobre a fé. E ele questionava, tudo ele questionava. Mas Jesus, ele sabia a necessidade que Tomé precisava. Tomé, Humberto de Campos nos traz essa leitura que ele procurou observar os beneficiados pelo Messias, né? Todos os beneficiados que pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando que ainda na véspera se mostrava tão reconhecido e felizes com a sua santa presença. Olha só o que Jesus, né? E que Jesus mostrava para todos eles. O apóstolo, ele mergulhado em dolorosos, sombrios pensamentos, deixava observar-se em estranhas interrogações. Ele se interrogava: como? Por quê? Por que esse suplício todo? Por que passar por tudo isso? E ele não entendia que era algo tão grandioso para todos nós, sobre essa confiança que Jesus tinha. E quando ele se aproximou da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amoroso, como nos tempos mais tranquilos, viu que um suor embastado de sangue lhe corria no rosto venerável. E ele ficou ali olhando aquelas chagas vivas, né? Como muitos de nós fica muitas vezes parado hoje, olhando só as chagas nas mãos de Jesus, quando encontramos alguma foto. E Jesus, ele mostrou como sinal de sacrifício a importância da confiança, a importância da confiança em Deus, né? E mesmo assim, ele nunca nos deixou, não nos deixou, nem os seus discípulos, nem nós até hoje, ser um amparo amoroso, né? E ele sabia que o Messias, né? O Tomé sabia que naquele momento que estava ali, o Messias lançava um olhar sobre um dos dois ladrões que ele fixava. E nesse instante percebeu que a voz, né, débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Disse: Senhor, disse um ladrão, disse ofegante: lembra de mim quando entraste no reino. E aí, olha só, foi daí que o discípulo, né, o Tomé, reparou que Jesus lhe endereçava então um olhar carinhoso. Ao mesmo tempo, aos seus ouvidos chegava um eco de suas palavras suave e esclarecedora. Olha o que Jesus fala: Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis aqui que encontro um confiante e leal
no peito de um ladrão. Olha só, a fé do ladrão, que quando Cristo entrasse no reino, lembrasse dele. Então a gente tem que ter essa certeza que Jesus quis mostrar para Tomé, que viu conspiciosos homens da lei sobraçando dos livros divinos, doutores enfatuados de orgulho, passava erectos, exibindo os mais complicados raciocínios aos homens. E um simples ladrão, uma pessoa que olhou para Jesus porque ele confiava. Então é isso que Jesus mostra nesse exato momento, que todos nós, possuídos de viva emoção, né? Como Tomé, ele estava possuído de uma viva emoção e se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar um espaço delicado e quase imperecível, sem poder explicar o que estava. Então ele, ao seu lado, a figura do mestre, que colocou as mãos leve e amigas sobre a fronte atormentada de Tomé, ao coração e as palavras que ele havia endereçado da luz. Então isso nos quer nos mostrar que nós não somos nunca abandonados por Jesus e nem por Deus. Nós devemos seguir, resseguir horas a fio, contemplar o espetáculo da grandiosidade de Jesus. Até o momento que ele estava na cruz, ele permaneceu firme, confiante, com fé nos desígnios de Deus. É isso que Jesus quer de nós todos. Por mais que nós estejamos passando por momentos cruciais, dolorosos, que nós choramos, mas que nós pedimos a Jesus e a Deus, oramos para Deus, para Ele nos acalentar nossa mente, nossos pensamentos. Oramos para Deus, para eles termos misericórdia de nós. Por mais que nós cometamos erros, não ficar preso neles, não ficar preso, nos libertarmos, irmos confiante até Deus, buscar Deus para o nosso maior e grandioso entendimento. Jesus de Nazaré, Ele nos dá e nos deixou o seu Evangelho rico em exemplo de amor, de fé e de caridade. Que nós precisamos seguir o Evangelho de Jesus e vermos que Jesus é nosso caminho, é nossa verdade e é nossa vida. Em nome de Deus, nós vamos agora nos ligando com toda a espiritualidade presente e doar com fé essa virtude tão benéfica que Jesus nos demonstrou durante toda a sua vida aqui na Terra. É um momento de doação que nós vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os países, por todos os continentes, por todas as cidades, por todos os seres humanos reencarnados, por toda a nossa florestas, por todos os animais, por todos os cientistas e, acima de tudo, por Jesus. Nós vamos emanando uma vibração de amor para Ele, para agradecer a Ele a oportunidade que Ele nos deu através do seu Evangelho. Que Jesus, o doce e meigo Rabim da Galileia,
nos fortaleça, nos ampare por toda a eternidade. Que Jesus abençoe cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.